Então abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Diz assim a Bíblia: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Versículo 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para se hospedar na casa de um pecador. Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Versículo 9. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Eu queria trazer uma palavra de Deus nessa noite para a tua vida, para as nossas vidas, baseado na vida desse homem chamado Zaqueu. A gente pode, através dele, das atitudes que ele teve, a gente também ter essas atitudes que no final vai fazer com que Jesus entre na nossa casa, ceie com a gente e a gente tenha um encontro genuíno com Jesus. Quem quer ter um encontro genuíno com Jesus, diga amém. Então vamos aprender um pouquinho nessa noite. A Bíblia diz aqui sobre esse homem chamado Zaqueu, que era um publicano. Isto é, ele era, além de ser publicano, ele era chefe dos publicanos. O que era um publicano? Era um cobrador de imposto. Era a pessoa que cobrava o imposto. Naquele tempo, Israel era dominada por Roma. O Império Romano é que predominava ali. E eles cobravam imposto. Cobravam impostos dos israelitas. Então, eles escolhiam alguns judeus, dentre o povo lá, para ser os próprios cobradores de impostos. E Zaqueu era uma dessas pessoas. Então, para a sociedade judaica, para o povo de Israel, esses cobradores de impostos eram pessoas que não eram traidores da pátria, pessoas que estavam traindo a pátria, porque eles cobravam impostos do próprio povo. E além do imposto que eles cobravam, eles não cobravam apenas um preço justo ou aquilo que era decretado, mas eles cobravam algo mais, porque daí eles pegavam para eles. Então eles eram mal vistos pela sociedade. Eles não podiam chegar em algum lugar que estava todo mundo reunido, porque todo mundo já olhava com maus olhos. Era como se fossem os políticos de hoje. A gente sabe que não é todos, a gente não pode generalizar, mas a gente sabe que existe muito desvio de dinheiro, existe muito mau caráter no meio da política. A gente não pode generalizar, mas a gente sempre fica com o pé atrás. E naquela época, os cobradores de impostos, os publicanos, eles eram mal vistos. Muito pior do que hoje. Muito pior. Esse homem chamado Zaqueu, ele fica sabendo que Jesus ia passar por ali. Tanto que ele não podia estar muito perto da multidão. Ele fica de longe, só observando onde Jesus estava, onde Jesus caminhava, onde Jesus passava. E a primeira atitude que eu aprendo com esse homem, que era um publicano, e na Bíblia você vai encontrar a Bíblia mesmo se referindo aos publicanos como pecadores. Quando você vê a Bíblia falando de homem pecador, muitas vezes eram os publicanos, é aquele que cobrava imposto. Quando vê mulher, chamada mulher de pecadora, muitas vezes era a prostituta ou a meretriz. Então eles tinham esse nome para
dar esse nome para essas pessoas. Um nome jocoso, um nome que não era legal de se falar. Esse homem chamado Zaqueu, ele tem a primeira atitude. A Bíblia diz no versículo 3: e procurava ver quem era Jesus. Mesmo sendo pecador, mesmo sendo mal visto pela sociedade, a atitude que esse homem procura é de procurar ver quem é Jesus. Eu quero saber quem é Jesus. Talvez Zaqueu, na sua caminhada, tenha ouvido falar que um dos seguidores de Jesus era cobrador de imposto, ou já foi cobrador de imposto. Levi, o conhecido como Mateus, ele era cobrador de imposto. Jesus falou: segue-me. E a vida dele foi restaurada, a vida dele foi totalmente mudada, radicalmente transformada. Talvez Zaqueu olhe e fale: aquele homem também era do meu parceiro, ele trabalhava para mim. E hoje ele segue o mestre, e hoje ele tem uma nova vida. Quem sabe isso pode acontecer comigo? A Bíblia só diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Nos dias de hoje a gente escuta muito falar sobre Jesus. A gente muitas das vezes procura saber quem é Jesus nos lugares secundários. Eu vejo muitas pessoas procurando ver e conhecer quem é Jesus através das novelas, através de um documentário ou através de um filme. Eu vejo muitas pessoas sabendo quem é Jesus apenas de ouvir nas pregações aqui, mas nunca foi na palavra de Deus. O próprio Jesus, eu não estou dizendo que é errado você assistir um filme sobre Jesus, uma novela sobre Jesus. Eu estou dizendo que o que é errado é a gente substituir um devocional com Deus e fazer com que a novela ou o documentário seja um devocional. Não. Tudo que a gente vê secundário tem que apontar para a palavra dele. A palavra dele é a fonte, a Bíblia Sagrada é a fonte que vai mostrar para mim e para você quem de fato é esse homem chamado Jesus. O próprio Jesus diz em João capítulo 5, versículo 39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. O próprio Jesus falou: se vocês examinarem as Escrituras, eu vou estar lá, vocês vão saber quem sou eu. Você quer saber quem é Jesus? Não é o fulano de tal que vai falar quem é Jesus para você, não é a novela que vai falar quem que Jesus é para você, não é o filme que vai falar quem Jesus. Você quer saber quem é Jesus? Vai direto na fonte e você vai saber quem é Jesus. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que está impressa, o caráter de Cristo, os pensamentos de Cristo, a conduta de Cristo, a índole de Cristo, as obras de Cristo, o que Ele fez está impregnado na sua palavra. Se nós queremos saber quem de fato é Jesus, nós precisamos ir para a fonte. Repito, não é errado a gente assistir um filme sobre Jesus, não é errado a gente ver uma novela sobre Jesus, nada disso. A consideração que eu quero fazer nessa noite é para que você não substitua uma leitura da palavra por qualquer outra coisa. É você, o encontro genuíno com Cristo é entre você e Ele. Ninguém pode fazer essa ponte. Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. A segunda coisa que eu aprendo com esse homem chamado Zaqueu é que a intenção dele era boa. Eu quero saber quem é Jesus, eu quero encontrar esse Jesus, eu quero ver quem é esse Jesus. Eu só escuto falar, eu só escuto os milagres que ele faz, eu só escuto falar por aí o estrago que esse homem faz. Várias e várias testemunhos, várias e várias coisas maravilhosas. Eu quero ver com os meus próprios olhos quem é esse Jesus. A segunda coisa que eu aprendo com esse homem é que ele se depara com um obstáculo para ele chegar até Jesus. A Bíblia diz na continuação do versículo: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. A gente encontra pelo menos dois obstáculos que podiam impedir esse homem de chegar e ver quem era Jesus. A intenção dele é boa, mas a Bíblia fala que ele não podia, por conta da multidão que estava na sua frente e porque ele era de pequena estatura. Pelo menos dois obstáculos: um obstáculo pessoal, um obstáculo físico e um obstáculo externo. Um interno, outro externo. Dois obstáculos
que podia impedir dele chegar até Jesus, dele ver quem era Jesus. Um obstáculo interno que pode nos impedir de ver Jesus, de chegar até Jesus, de ter um encontro com Jesus. É óbvio que tem vários obstáculos, que a gente vai se deparar com vários obstáculos, mas você vai se deparar com esse, que está no âmbito pessoal, chamado pecado. O pecado pode ser um obstáculo que fique entre eu e Jesus. Como assim, Jean? Muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas que já caminharam com Cristo, já tiveram esse encontro com Jesus e o abandonaram. Muitas pessoas que até olham a vida cristã como algo interessante ou como algo correto a se fazer, mas quando elas olham a realidade delas, elas falam, não é para mim. Ou às vezes a pessoa fala, eu não estou preparado, não é o meu tempo. Às vezes você fala, cara, você tem que ir para Jesus, você tem que se entregar a Ele, você tem que mudar a sua vida, você tem que chegar até Ele. Não, não é meu tempo, eu não estou preparado. Rapaz, eu tenho que me consertar primeiro, e o negócio, você vê minha vida, está um balaio de gato, eu tenho que mudar tudo para mim ir para Ele. Eu desconfio que essa frase foi criada no inferno, porque nunca você vai estar preparado para se encontrar com Jesus. É Ele que nos prepara para se encontrar com Deus. Nós nunca vamos estar puros o suficiente para chegar diante de Jesus. Nós nunca vamos estar limpos para chegar diante de Jesus. É Ele que nos lava, é Ele que nos purifica, é Ele que nos limpa. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 7: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Mas se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e a sua palavra não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É Jesus, é o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. É o sangue de Cristo que nos prepara para ir para o céu. É o sangue de Cristo que vai purificar a minha e a sua vida. Você nunca vai estar preparado para chegar diante dele. Você tem que chegar do jeito que você está. Até porque se nós fôssemos capazes de se limpar, de se purificar para chegar diante dele, Ele não precisava morrer por mim e por você. Se nós fôssemos capazes de deixar tudo, abandonar tudo e conseguir se desvencilhar de todas as cadeias, de todas as prisões, de todas as algemas que nos aprisionam, Jesus não precisava morrer no meu e no seu lugar. É Ele que faz isso por nós. É Ele que faz isso em nós. É por isso que a palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Filho que nos liberta. É o Filho que nos limpa. É o Filho que nos purifica de todo o pecado. Entenda, querido, não existe pecado maior do que o perdão de Jesus. Não tem pecado, não tem vida errada diante de Jesus que Ele não conserte. Ele é especialista em transformar pessoas. Ele é especialista em transformar famílias, vidas. Ele sabe fazer isso. Nós precisamos chegar a Jesus do jeito que a gente está. Ele mesmo fala: vinde, vinde a mim, todos os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não tem como a gente se consertar para chegar diante dele. É Ele que vai consertar a nossa vida. É Ele que vai mudar a tua história. É Ele que vai começar um mapeamento em você. Ele vai trazer o diagnóstico do que tem de errado comigo, com você. E Ele vai trazer a solução. É Jesus que nos purifica, é Jesus que nos limpa, é Jesus que nos salva. Mas muitas vezes isso tem sido obstáculo diante de muitas pessoas. Muitas pessoas ainda não tiveram um encontro com Jesus, porque estão olhando para esse obstáculo. Jean, mas é tão grande, cara. Você não sabe o que eu fiz na minha vida. Você não sabe o que eu já aprontei. Eu não sei o que você já aprontou. O que eu sei é que existe um Deus, e Ele se encarnou entre nós, e Ele morreu por mim e por você, para nos purificar, nos salvar, preparar você e eu para levar para o céu. Eu sei dessa atitude. Eu não sei das suas ações. Eu sei da ação dele em nosso favor. Isso pode ser um obstáculo na nossa vida.
Nós não podemos deixar que isso seja um obstáculo, esse obstáculo pessoal. Mas existe um outro obstáculo. A Bíblia vai dizer que ele não podia chegar até Jesus, ele não podia ver Jesus por causa do tamanho dele, por causa da estatura dele, mas também por causa da multidão. A multidão é um outro obstáculo que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa passar, que a gente precisa vencer. O que está relacionado à multidão, Jean, nos dias de hoje? O que pode ser a multidão? O que pode ser um obstáculo externo que faça eu não ver Jesus, que faça eu me impedir de ver Jesus? Muitas das vezes pode ser um próprio familiar, muitas das vezes pode ser até um amigo, porque existem vários relatos, vários testemunhos de pessoas, homens que viviam nas noitadas, viviam embriagados, chegava a hora que qualquer hora em casa e a mulher não falava nada. A partir do momento que se entregou a Jesus, foi lavada e remida, a mulher fala: ou eu, Jesus. Quantas pessoas, e vice-versa, tanto para o homem como para a mulher, estava sem Cristo, vivia uma vida torta, toda errada, desonesta, uma vida devassa, um outro não reclamava com nada, veio para Jesus, virou um problema em casa. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que quando a gente se torna amigo de Deus, a gente automaticamente se torna inimigo do mundo. A Bíblia, o próprio Jesus diz: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, eu vim trazer guerra. Entenda essa interpretação, não é que ele veio acabar com tudo, não, é porque quando a partir do momento que a gente toma parte com ele, a gente fala: eu quero seguir esse evangelho, eu quero seguir o cristianismo, eu quero fazer como Cristo, eu quero andar como Cristo. Isso vai gerar guerra. Quantas pessoas compraram uma guerra gigante porque se entregaram a Jesus? Eu conheço pessoas que se entregaram a Jesus, o único que se entregou a Jesus da família. Aí a família só critica, só quer saber de igreja, agora só quer saber de Jesus, só quer falar de Jesus, só pensa em Bíblia agora, só pensa nisso. Ele era legal quando ele estava com o copo aqui bebendo com a gente, ele era legal quando ele estava usando droga com a gente, ele era legal quando ele saía por crime, saía com a gente, agora se converteu, só fala de Jesus. O próprio Jesus diz em João capítulo 15, versículo 18: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou também a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque vós não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Sabe por que o mundo nos odeia? Porque nós temos parte com Cristo. A Bíblia diz que que Jesus é a luz, e quando a gente está nele, a gente passa a ser luz. E a luz tudo denuncia. A sua ação, só a sua conduta denuncia a conduta daquele que não tem uma boa conduta. Só simplesmente as suas ações de servir a Deus, de ter princípios de fé, princípios bíblicos impregnados nas suas ações, apenas isso, você já vai denunciar as más ações de todo mundo que está perto de você. Você não precisa apontar. E isso causa ira e raiva. Não é à toa que o cristianismo é a religião mais perseguida que tem no mundo. Os cristãos são os mais que morrem no mundo porque são perseguidos. O próprio Jesus falou: vocês vão ser odiados por minha causa. Você não pode deixar que isso seja um obstáculo de você ter uma caminhada com Jesus, de você ver quem é Jesus, de você se encontrar com Jesus. Porque vai acontecer. Continua firme. A Bíblia diz, o próprio Jesus, na continuação desse versículo, ele diz: se rejeitaram o mestre de vocês, não pense que vocês não vão ser rejeitados, mas se ouviram a minha palavra, vão ouvir a palavra de vocês. Ele não fala que vai ser só perseguição, vai ter gente que vai ouvir a gente, vai ter gente que vai ser um ombro amigo, vai ter gente que vai te ajudar a vencer esses obstáculos. Mas nós precisamos analisar. Muitas das vezes nossos familiares, os nossos amigos, pode ser um obstáculo gigante. Os nossos amigos podem ficar entre nós e Jesus. Você tem que tomar cuidado, porque se você teve um encontro com Jesus, a sua vida hoje é outra.
Você tem uma novidade de vida, você tem uma nova forma de caminhar, uma nova forma de pensar. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Não, Jean, pode deixar, cara, eu me converti, mas eu sei lidar com todo mundo, cara. Eu sou amigo, eu sempre fui amigo de todo mundo. Eu sempre tive amigos, eu sempre fui muito amigo de todo mundo, não tem problema. Cara, é a palavra que está dizendo, não é a minha opinião, não. As más conversações corrompem os bons costumes. Quantas pessoas que você conhece que era fiel ao Senhor, que era uma pessoa santa, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, e por se envolver com amizades com gente que não presta, com o passar do tempo acabou não prestando também. O próprio ditado popular: diga-me com quem andas e eu direi quem és. Não entenda errado, querido, eu não estou dizendo que você não pode falar com... Não, agora eu só vou falar com crente, só vou falar com santo, agora eu só atendo o Senhor pelo telefone. Não, não é isso que eu estou dizendo, querido. Eu estou dizendo em relação a amizades. A pessoa que você coloca dentro da sua casa, a pessoa que está dentro do seu espaço vital, a pessoa que você confia, pessoas que você... Essas pessoas você tem que tomar cuidado com quem você escolhe para confiar, com quem você escolhe para se abrir, com quem você escolhe para ter uma amizade mais profunda. Da mesma forma que amizades podem te fazer chegar até Deus, tem amizades que podem te ser um empecilho, um obstáculo e ficar entre você e Jesus. Em terceiro lugar, versículo 4 diz assim: e correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Olha que interessante. O desejo dele era de ver Jesus. E aí ele vê os obstáculos. Tem multidão, eu sou pequeno, então eu preciso de uma estratégia. Zaqueu toma uma atitude de fé. Para chegar até Jesus, é necessário termos uma atitude de fé. O que Zaqueu fez? Ele começou a ver Jesus andando, e ele olhou para frente de Jesus e falou: bom, se ele está indo por ali, automaticamente ele vai passar por lá. E lá tem uma árvore, lá tem uma figueira brava. É lá que eu vou subir e eu vou esperar. Ele vai passar por baixo de mim, eu vou ver ele. Você precisa ter uma atitude de fé. Para chegar até Jesus é impossível se não houver fé. 1 João 5,4 diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? É a nossa fé. Você precisa ter uma atitude de fé. Para chegar, para ter um encontro genuíno com Jesus, nós precisamos ter uma atitude de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz em Efésios 2,8 que pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é a condição sine qua non para que eu e você possamos chegar a Deus. Não tem outro caminho, é fé. Em algum momento é fé, não tem outro jeito. A fé é o único caminho para agradar a Deus, para chegar diante de Deus. A Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter essa atitude de fé. Nós precisamos ter essa ação. Senhor, eu não sei como vai ser minha vida daqui para frente, mas eu confio em Ti. Eu não sei qual é o tamanho do prejuízo que eu vou ter. Eu confio em Ti. Eu não sei como que vai ser aqui na minha família. Eu não sei como que meus amigos vão reagir a essa minha nova atitude de fé. Eu não sei como que vai ser lá no meu trabalho. O que eu sei é que eu quero crer. Eu quero crer no Senhor. Eu quero ter uma atitude de fé. Eu quero me entregar para Ti. Nós precisamos ter uma atitude, uma ação de fé. Zaqueu teve essa atitude. Ele olhou para frente, falou: se eu subir ali, eu vou conseguir ver Ele. No versículo 5 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa.
Zaqueu sobe naquela árvore achando que ele ia ver Jesus. Jesus chega debaixo da árvore e fala: ó, você não vai ver eu mais de longe. Agora você vai me ver face a face dentro da sua casa. A atitude de fé dele de subir naquela árvore trouxe uma reação de Jesus para entrar na casa dele. Isso retrata um versículo que o Tiago fala. Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Quando nós tomamos uma atitude em direção a Jesus, Ele toma uma reação em relação a nós. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Essa ação de Zaqueu de subir naquela árvore, eu quero ver Jesus. Pode ser que ele desvie o caminho, pode ser que ele vá para outro caminho, mas eu creio que daqui eu vou ver ele. Jesus falou: cara, desce, corre, vem, vamos ceiar lá dentro da sua casa, eu quero conhecer lá dentro. A Bíblia diz que Zaqueu desce correndo, jubilando. Olha o que diz a Bíblia: e apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Imagina Jesus chamando você para entrar dentro da casa. Vamos lá conhecer sua casa, eu quero conhecer sua família, eu quero ver onde você mora, onde você dorme, onde você vive. Me lembro quando há 8 anos, um pouco mais de 8 anos, quando eu me entreguei a Jesus. Eu lembro do dia, a memória ainda é fresca, é como se fosse ontem, hoje. Eu lembro que quando eu me entreguei a Jesus, eu saí da igreja, eu queria voar, eu queria pular, eu queria chorar, eu saí chorando, eu saí olhando para cima que nem um louco, falando: meu Deus, cantando, louvando, glorificando, porque eu fui completo aquela noite. Eu não sei o que foi pregado naquela noite, eu não sei qual foi a pregação. Eu lembro do pregador, mas não lembro do que foi pregado, eu não lembro de nada disso. Na minha cabeça só: eu quero me entregar para o Senhor, eu quero me entregar para o Senhor. E naquela hora, naquela noite, que eu me entreguei a Ele, e eu senti que Ele veio morar em mim, que Ele entrou na minha casa para ceiar comigo. Eu subi aquela rua, eu queria voar mesmo. Eu falei: Senhor, o Senhor pode me levar agora. Eu ia com o Senhor agora, tranquilo. Porque hoje eu encontrei o autor da vida. Hoje eu encontrei aquele que me completa. Eu sei o que é isso. Eu sei o que Zaqueu, eu sei qual é o sentimento que Zaqueu teve a hora que ele desce jubilando, ele desce glorificando, louvando ao Senhor. Ele desce louvando, querido. Você sabia que no céu não tem festa quando acontece um milagre na igreja? Você sabia que no céu ninguém aplaude quando um morto ressuscita? Você sabia que não tem festa no céu quando há um livramento de Deus para a tua vida, ou quando você é abençoado financeiramente, quando você compra uma casa nova, ou quando você ganha uma moto ou um carro? Não tem festa no céu. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Só que a gente dá glória a Deus e aleluia quando acontece um testemunho, quando o morto ressuscita, quando um paralítico levanta, a gente aplaude, a gente fica eufórico. Quando na verdade a gente tem que jubilar o Senhor, a gente tem que louvar o Senhor quando a gente vê um pecador se arrependendo. É nesse momento que Zaqueu desce jubilando, alegria. Eu não acredito, você imagina, cara, eu ia ver ele lá de cima e agora ele já quer ir na minha casa. E Zaqueu desce. E no versículo 7 diz assim: e vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. O que a multidão olhou? Mas não é possível que Jesus, o Messias, o Cristo, está entrando na casa de pecador, está entrando na casa desse publicano que rouba a gente, que assalta a gente. Não é possível. Sabe o que é interessante, querido? Que a multidão enxergava um homem pecador naquela árvore. A multidão enxergava um ladrão pecador naquela árvore. Jesus enxergava um coração quebrantado e contrito. A Bíblia diz no Salmo 51, 17: um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Um coração quebrantado e contrito tem a atenção de Deus.
mesmo que os homens te vejam como o maior pecador dessa cidade, se você tem um coração quebrantado, você tem a atenção do Deus Altíssimo. Se você tem um coração quebrantado, Jesus vai te dar atenção. Jesus vai transformar a sua vida. Jesus vai te mudar. Um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. O povo olhou e falou: onde já se viu Jesus entrar na casa do pecador? Onde já se viu? O santo de Deus vai entrar na casa desse pecador? Não é possível. Sabe por quê, querido? É que a multidão, ela não consegue entender e não consegue ver que Jesus pode transformar qualquer pessoa. Qual que é o ditado aqui? Qual que é o ditado popular? Ladrão vai morrer ladrão, bandido vai morrer bandido, pau que nasce torto não se direita. Isso daí é o ditado popular. A hora que ele olha, mas como que pode? Jesus está entrando na casa daquele pecador. O que a multidão não via é que Jesus estava entrando para mudar aquela casa, mudar aquela pessoa, mudar aquela história. Jesus quer mudar a nossa vida, quer mudar a nossa história, mas a multidão não consegue enxergar isso. Ah, mas agora o cara está indo para a igreja, agora está com a Bíblia debaixo do braço. Você não sabe quanto golpe esse cara me deu, não sabe quantas vezes esse cara traiu essa mulher, agora está indo bonito para a igreja. Não sabe o quantas vezes esse cara deu golpe aqui na cidade, deu trambique, agora está indo bonito para a igreja. A multidão não consegue enxergar que Jesus pode transformar qualquer pessoa. Ele é especialista em mudar vidas. Ele é especialista em mudar pessoas. Ele é especialista em pegar o homem pecador, em pegar o homem miserável e pecador sem ele. Pega esse homem e transforma na imagem gloriosa de Cristo Jesus. Jesus pega o homem mais vil pecador e transforma na própria imagem. Ele vai nos construindo, ele vai nos fazendo a imagem dele aqui na terra. A multidão não vê isso. A multidão, apesar de ver Jesus transformando, ver Jesus operando, ela é descrente no poder da transformação que vem através do Evangelho. O Evangelho transforma, querido. O Evangelho transforma vidas e pessoas. O Evangelho transforma. Jesus transforma. Versículo 8 diz assim: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Sabe o que eu aprendo com Zaqueu? É que antes de tudo isso, ele faz uma análise. A Bíblia vai dizer para a gente, o próprio Jesus, no mesmo capítulo onde ele diz que a gente precisa tomar a nossa cruz, a gente precisa negar a si mesmo e seguir Jesus, o mesmo capítulo que diz isso, é o capítulo que vai dizer, vai falar vai trazer uma alegoria interessante. Ele fala assim, ó, uma pessoa que vai construir um edifício, ela calcula antes, para que o edifício não fique pela metade e ela passe vergonha. Quando Jesus está falando disso, ele está tratando de algo que nós deveríamos fazer, mas muitas vezes não temos o entendimento, que é, antes de vir após Cristo, antes da gente tomar a nossa cruz, a gente precisa fazer um cálculo. A gente precisa saber o que a gente vai dispor, a gente precisa saber o que a gente vai abdicar, a gente precisa saber qual é o caminho, se a gente está disposto mesmo a traçar esse caminho junto com Ele, a entrar de cabeça, corpo e alma nesse Evangelho. A gente precisa fazer essa análise. Eu lembro que antes de eu me converter, quando eu estava pensando em entrar, quando eu estava me questionando se era aquela vida que eu ia querer ou se eu ia querer entrar para o reino de Deus, eu comecei a calcular isso. Incrível, sem conhecer esse versículo, sem conhecer esse princípio, eu comecei a fazer esse cálculo. E eu pensei assim, eu tenho 20 anos, será que eu vou entrar para a igreja? Será que eu vou entrar para o Evangelho? E aí com os 25 eu vou me abdicar de tudo. Será que aos 25 anos eu não vou sair e vou entrar numa depressão profunda? Será que depois de 10 anos eu não vou cansar de igreja, cansar de Jesus e abandonar e falar, putz, perdi minha vida? Será? Eu fazia esse cálculo. E aí eu falei, não,
eu vou entrar de cabeça, eu vou entrar de corpo, alma e espírito. E não compensa mais para mim eu retroceder. Então, eu vou entrar e não vou olhar para trás. Eu vou entrar de cabeça. E hoje, eu não consigo viver sem esse Jesus. Hoje eu não consigo viver sem Ele. Ele é tudo que eu respiro, Ele é o ar que eu respiro. Ele é mais importante do que o meu deitar, o meu levantar. Ele é tudo para mim. Eu amo Ele mais do que qualquer pessoa nessa terra. Eu posso sim morrer hoje com Ele, mas eu não consigo viver um dia sem Ele. Ele é tudo mesmo na minha vida. Mas nós precisamos fazer esse cálculo. Será que a gente está disposto mesmo a entrar de cabeça para esse reino? Ou será que a gente quer seguir Jesus de longe, só subindo nas árvores? A gente quer ir do lado da multidão. Legal isso aí que ele está fazendo, hein? Olha, legal isso aí que ele está operando. Oh, culto legal que lá em Engenhó, bacana. Palavra boa ali, hein? Olha, igreja presbiteriana renovada, igreja gostosa de participar ali, ó. É gostoso de ir, rapaz. Um louvor gostoso, um louvor bonito. Será que você vai querer entrar de cabeça para isso? Ou você vai querer ficar olhando de longe? O que Jesus está fazendo? O que Ele está operando? Nós precisamos calcular se a gente quer entrar de cabeça. Zaqueu falou, não, eu quero entrar de cabeça nisso aí. Sabe o que ele fala para Jesus? Jesus, ó, eu vou repartir todos os meus bens com os pobres. Sabe o que ele amava antes de conhecer Jesus? O dinheiro. Ele tinha um amor pelo dinheiro. E aí ele fala assim, ó, agora que eu encontrei o bem mais precioso que eu posso ter nessa terra, que é Jesus, eu não preciso ser apegado ao dinheiro. Sabe o que ele fala para Jesus? Jesus, ó, eu vou repartir todos os meus bens com os pobres. E tem outra, Jesus. Sabe as pessoas que eu roubava? Que eu defraudava? Eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus falou, para tudo. Hoje chegou salvação para esta casa. Um capítulo anterior, Jesus fala com o jovem rico. No capítulo 18, Jesus encontra um jovem muito rico. E esse jovem chega para Jesus, não como um pecador, não como um publicano. Ele chega para Jesus falando, Jesus, é o seguinte, cara. Eu sigo os mandamentos desde a infância, desde a minha infância, e eu quero saber o que mais eu preciso fazer para herdar o reino dos céus. Jesus fala todos os mandamentos, e ele fala, tudo, já tirei de cor, sou o primeiro da classe, eu faço tudo isso aí, obedeço tudo certinho. Só que Jesus observou que ele estava apegado às riquezas. E aí Jesus fala, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E a Bíblia diz que esse jovem rico se entristeceu e saiu, porque era dono de muitas propriedades. Quando chegou no assunto de tocar no Deus dele, que era o dinheiro, ele não conseguiu observar que Jesus era o bem mais precioso que ele poderia ter. Ele preferiu ficar com as riquezas. E aí Jesus fala assim, gente do céu, como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficam apavorados, mas como assim, Jesus, é difícil? Ele fala, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Porque o problema não é a riqueza, o problema é o amor à riqueza. O problema não é você ser bem-sucedido, ser próspero na vida, não é esse o problema. O problema é quando você faz do seu dinheiro, dos seus bens, um Deus. E aí você vai dividir entre Deus e o dinheiro. E aí não tem jeito. É por isso que, depois de toda essa história, no capítulo 19, Jesus encontra um rico que estava disposto a dar todos os seus bens. Porque tinha encontrado o maior bem que ele poderia ter aqui na terra, Cristo Jesus. Se a gente entender isso, que Jesus é o maior bem que você pode ter nessa terra, você vai entender o que é cristianismo. Se você entender que Ele é a maior importância, que Ele é o bem mais precioso,
que Ele é o tesouro mais precioso que você pode ter. Nada vai ficar entre você e Jesus. Nada, absolutamente nada vai ficar entre você e Jesus. Esse homem, ele falou: Jesus, eu já roubei demais, mas hoje eu quero devolver 4 vezes mais. Eu quero dividir todos os meus bens com os pobres. Não tem nada que me apegue, a que eu me apegue nessa terra, a não ser o Senhor. O Senhor está no centro da minha vida. Quando Jesus entende, quando Jesus olha, porque Jesus não olha como a gente olha. A gente olha a aparência, Deus enxerga o coração. A gente muitas vezes olha as pessoas chorando, mas só Deus enxerga o coração endurecido. Às vezes a gente entende, olha um rosto de quebrantamento, a gente entende, olha, nossa, essa pessoa está com a cara de santo, está com a cara de crente, mas só Deus sabe a incredulidade dentro do coração. Quando Jesus olha para nós, Ele olha as nossas intenções, Ele olha os nossos sentimentos, as nossas decisões, os nossos pensamentos. É por isso que ninguém pode se esconder de Deus. Quando Ele olha para Zaqueu, Ele fala: hoje chegou salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Isso é lindo. É lindo. Acho que uma das coisas que eu mais adoro conversar com as pessoas é saber como que foi a conversão. Uma das coisas que eu me encanto: cara, como que você conheceu Jesus? Como que foi a história de Zaqueu? Foi essa história louca de subir numa árvore e se encontrar com ele, e Jesus ir dormir na casa dele, pousar lá na casa dele. Mas eu gosto de ouvir: e aí, como que foi sua conversão, cara? Como que você teve aqui? Como que foi o encontro genuíno que você teve com Jesus? Como que foi? Eu amo saber dessas histórias. Só que essa salvação que chega para a casa de Zaqueu, ela não está limitada ou restrita apenas para Zaqueu. Ela está aberta a nós. A Bíblia diz assim, versículo 9: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você estamos relacionados a esse povo perdido que Jesus veio salvar. A escolha é nossa. Jesus estava passando tranquilo. Foi Zaqueu que fala: vou subir naquela árvore, vou me encontrar com ele, eu quero ver ele. Nós precisamos ter alguma atitude em relação a Deus, em relação a Cristo. No Antigo Testamento, o próprio Deus, ele mostra esses 2 caminhos que a gente pode ter, esses 2 caminhos que a gente pode percorrer, e Ele dá a dica de qual caminho a gente tem que seguir. Em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, o próprio Deus diz: eu hoje tomo os céus e a terra como testemunha contra ti, de que tenho proposto a bênção e a maldição, a vida e a morte. E aí ele fala assim, escolhe, pois, a vida, para que vivam vocês e as suas famílias. Ele mostra o caminho e ele dá até a dica, mas é você que tem que decidir percorrer esse caminho. Jesus, no Novo Testamento, da mesma forma, ele diz em Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Ele está dizendo, o caminho estreito é vida eterna, é o caminho da vida, é o caminho porta larga, onde você pode de tudo, onde você pode levar tudo junto. É perdição, e muitos são os que entram por ela. Ele mostra os 2 caminhos, ele mostra o caminho largo, o caminho apertado, a porta estreita e a porta larga, e ele dá a dica, vai pelo caminho estreito, porque ele tem vida. Mas a atitude de caminhar por esse caminho, de entrar por essa porta, é minha e sua. Ele dá até a dica, mas quem escolheu subir na árvore foi Zaqueu. Ele dá até a dica, ele mostra os 2 caminhos e aponta qual que você tem que escolher.
Mas é nós que temos que tomar uma posição nessa noite. É nós que temos que tomar essa posição. Nós temos um Salvador. A salvação está garantida na cruz. O que cabe a mim e a você é corresponder a essa salvação de Cristo Jesus. Jesus que salva o homem. Eu não posso me salvar. Você não pode se salvar. O pecador não salva a si mesmo. É Jesus que nos salva. Mas nós precisamos corresponder com Ele. Corresponder com o sacrifício dele naquela cruz. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhuma outra salvação, porque em nenhum nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Cristo salva o homem. Declaração do próprio Jesus em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente Cristo pode salvar o ser humano. Somente Cristo salva o homem. João 17,3 diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Hebreus 7,25 diz: pode perfeitamente salvar o que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A salvação, querido, do homem está na pessoa bendita de Cristo Jesus. A salvação do homem está em um homem reconhecer que é pecador e entregar sua vida a Cristo, porque só em Cristo nossa salvação é completa. A salvação, ela está disponível a todos nós. O sacrifício de Cristo está disponível a todos nós. Basta a gente tomar uma decisão, um novo caminho nessa noite. Pedir para Jesus: Jesus, entra na minha casa, vem cear comigo. Jesus quer transformar, assim como Ele vem fazendo na minha vida, Ele quer fazer na sua vida. Assim como ao longo dos anos Ele vem transformando pessoas, mudando famílias, mudando gerações, Ele quer fazer isso contigo hoje, tanto para você que está aqui nessa noite, como você aí que está em casa. Ele não se restringe aqui à igreja. Ele quer salvar a tua vida. O maior propósito de Deus, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. É um desejo dele. Que para obter êxito na nossa vida, nós precisamos corresponder. Corresponder com a cruz de Cristo. Corresponder com o sacrifício de Cristo em nosso favor. Quem está entendendo, diga amém. Fique de pé para a gente orar. Glória a Deus. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite, mas eu queria fazer um convite para você aqui nessa noite que se encontra na mesma situação de Zaqueu. Talvez você só está de longe, só olhando de longe, correndo, sabendo Jesus agir na vida das pessoas de longe, vendo Ele transformar de longe, vendo Ele agir de longe. E eu queria fazer um convite para você nessa noite. Se você quer se entregar a esse Jesus, ter uma mudança de vida, ter uma mudança radical de vida, eu queria que você fechasse seus olhos. Você que está na sua casa e você quer uma mudança radical de vida, você desiste de continuar andando pelos seus próprios passos e você quer fazer parte da família de Cristo. Eu não estou dizendo para você fazer parte dessa igreja, eu estou dizendo fazer parte da família de Cristo que transcende essa igreja. É algo pessoal entre você e Jesus. É algo que só quem teve esse encontro pode relatar. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Se Jesus entrar na sua casa, você vai mudar, cara. Ele vai mudar tudo lá. Se Jesus entrar no seu coração, Ele vai mudar tudo. Ele vai arrumar toda essa bagunça aí que está dentro de você. Ele vai arrumar toda essa bagunça de sentimentos, toda essa bagunça que Ele tem a cura para a sua alma. Se você quer entregar a sua vida a Ele nessa noite, você pode dar um sinalzinho com a sua mão para cima assim, e nós vamos orar.
Tem alguém aqui nessa noite? Faz assim um sinal com a mão. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, quer viver uma novidade de vida, quer viver uma nova vida com Ele, Ele te convida nessa noite. Ele te convida nessa noite. A porta da graça está aberta. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que daria o homem em troca da sua alma? Não tem o que a gente pague para ter a salvação. O que você vai dar em troca? Seus bens, sua família? Não tem o que dar em troca. Se tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo, levanta a sua mão assim comigo agora e muda a sua vida. Jesus vai mudar a sua vida. Jesus vai mudar a sua história nessa noite. A partir desse momento, Jesus fala assim, ó, desce depressa, porque eu vou morar com você, eu vou posar na sua casa hoje, eu vou arrumar toda essa bagunça hoje. Jesus está chegando na sua casa hoje. Tem mais alguém? Levante sua mão. Mais alguém que quer se entregar a Jesus? Mais alguém que quer dar esse passo de fé? Talvez você que esteja aí na sua casa, Deus está vendo, Jesus está vendo a sua atitude aí, de levantar a sua mão, de se render a Ele. E nós vamos orar aqui nessa noite. Nós vamos orar nessa noite. E Jesus vai arrumar toda a bagunça que está dentro de você. Jesus vai arrumar todas as coisas na sua vida. E Ele vai te preparar para o céu. Feche seus olhos, todo mundo. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa vida que se rendeu ao Senhor. Obrigado por essa vida, Pai, que se entregou a Ti, assim como Zaqueu subiu naquela árvore, Pai. Hoje ele levantou a sua mão. Jesus Cristo, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, guia o Teu Filho, Pai, na Tua palavra, no Teu Espírito, em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, essa pessoa que está em casa, que está entregando a sua vida a Jesus nesse momento, que está se reconciliando contigo agora, Pai, nós te pedimos, obrigado, Jesus, e conduza, Pai, em nome de Jesus, até o fim. Assim como o Senhor falou comigo aquele dia, Pai, assim como a certeza que o Senhor colocou no meu coração, que era até o céu, que era até o fim, nessa noite nós cremos, ó Deus, que essas vidas que estão se entregando a Ti, é até o fim, é até o céu. Em nome de Jesus, Pai, lava, purifica, renova, em nome de Jesus, ó Deus, porque nós cremos e nós sabemos que o Senhor tem poder para transformar o homem mais pecador na imagem de Cristo Jesus. Assim como o Senhor tem transformado as nossas vidas, as nossas ações, nós cremos que o Senhor tem esse poder e o Senhor age em nós, através de nós, apesar de nós. Em nome de Jesus eu te louvo, eu te agradeço. E eu creio, Pai, na festa que está tendo aí no céu. Nós cremos, ó Deus, porque a coisa mais maravilhosa é quando nós se rendemos a Ti, quando nós entendemos que o Senhor é o bem mais precioso que a gente pode ter nessa terra. Não é dinheiro, não é trabalho, não é nada. Nada se compara, Pai, nada se compara à beleza da Tua presença, à beleza do Teu poder, à beleza do Teu senhorio. Ajuda a gente, Pai, a entender isso a cada dia mais, e que a gente possa se desapegar das coisas terrenas e se apegar mais em Ti, porque tudo o Senhor é para nós. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome nos céus e na terra. E a igreja aplaude o nome de Jesus por essa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o nosso Deus. E Ele quer fazer isso conosco. Talvez você que não se entregou nessa noite